pela Gratidão. aula. Beijo. Bom dia, meninas. Vou começar a aula com a dedicatória que a Mila colocou para mim no livro. Ela está por aí, está ouvindo ainda. Querida irmã, hum, tenho a honra, hum, ter a honra de ter sua companhia na minha jornada me enche de alegria. Hum. Te admiro, reverencio e reverencio sua presença. Com amor, Mila. Te amo, Carol. Boa aula. Obrigada, tá? Pelo teu suporte. Obrigada, eu. É, Vou começar falando sobre a minha postura queridinha, que é Balasana. Foi chegando, acho que Mila sabe da história, foi chegando numa aula, achando que ia ser uma aula de Hatha Yoga, e fui saber que a aula tinha sido substituída por Yoga Restaurativa, e eu, na minha abertura de vida, falei assim, vou ficar para a aula e vou fazer essa aula, né? E aí era a aula restaurativa que começava com Balasana, e, e foi no Balasana que eu experimentei esse método maravilhoso. Da minha experiência, eu aguentava mais ficar no tempo, eu aguentava mais tempo de permanência no Balasana com um pouco menos de idade. Hoje em dia não fico tanto tempo. Então já vai essa experiência para vocês. Eu sempre começo nela e explico também para os meus alunos que a qualquer momento, como Mila falou, a gente vai poder virar, sair dela, e a gente só vai lá dar um suporte para dar continuidade ao processo que o aluno está gerando ali via experiência na restaurativa. Então, eu vou mostrar o que eu faço. Como hoje eu ia passar a Balasana, ontem eu fiz Balasana na minha prática diária. E eu começo sempre lembrando vocês, é a mesma base do Supta, né? Então, eu coloquei aqui a primeira posição com a segunda posição. O meu Balasana, eu prefiro com um cobertor bem firme. Tem o bolster, mas eu prefiro o cobertor. Aqui a gente poderia estar colocando o bolster, né? Então, é a base do Supta. E como eu gosto muito do simbolismo do yoga, ela é a postura da criança, né? O Balasana. Então, o que eu percebo nas minhas práticas, eu tenho criança, né? Nas minhas aulas. Eles amam e aguentam bastante, até por conta do tornozelo. Já o idoso, né? Hoje a gente não vai passar, mas eu faço o Balasana na cadeira, porque o tornozelo já dói, já tem uma artrose, ou a própria gestante, mas aí a gente vai estar conversando sobre isso no outro módulo. Então, aqui eu colocaria todo mundo que pudesse experimentar, que fosse 10 minutos, 15 minutos, não é uma postura que a gente consegue ficar muito tempo. Então, eu começo a aula nela, explicando já ao aluno, para ele estar à vontade de repente, daqui ir para um side ou até mesmo para um Shavasana clássico, entendendo que eu vou auxiliá-lo, mas que também eu não vou ficar movimentando muito ali naquela transição. Eu vou fazer assim, meninas, eu vou montar o meu, depois a gente vai dar aquela aquietaçãozinha, aquietação, eu não gosto muito dessa palavra. Daqui a pouco a gente vai dar aquela silenciada, e aí vocês entram no processo individual de vocês. Eu conduzo o ritual ponte, né? Gostei da Mila falando postura ponte, ritual ponte, né? Com vocês. Aí vocês experimentam e depois a gente deixa o espacinho para comentar. Como eu falei com a Mi, acho que anteontem, é uma postura que gera muito, muito diálogo e comentário,
né? Porque ela é uma postura que não é tão fácil de ser montada como um Shavasana, um side Shavasana. Então, às vezes, no final, a gente vai querer comentar, tirar dúvida, eu vou deixar um espacinho para a gente comentar. Mas eu já digo para vocês que eu começo mostrando o Balasana para os meus irmãos praticantes, dizendo assim: abra-se para essa experiência, tá? Porque às vezes, eu falei, acho que no nosso último encontro, às vezes aquela montagem ali já é postura em si. Não é estar no Balasana que você falou, ok, consegui. Porque a gente às vezes traz da vida mesmo, até do Hatha Yoga, quem pratica, ou do Ashtanga, uma ideia de que montar o asana em si é o conseguir. Estar no asana é o conseguir. E não. Às vezes o processo da montagem, entender que dobrando um pouquinho o cotovelo e o punho, você se sente melhor, ali vem um lampejo, uma iluminação, né? De dizer assim, eu vou tentar fazer isso com uma paciente minha de massagem. A coisa ali já aconteceu. Você não precisa estar no balasana, conseguir se desligar um pouquinho para realmente ter conseguido. O que realmente é conseguir, né? Gera muita reflexão. Então, às vezes, o próprio abrir-se para a postura, você já ganhou. Eu vou tentar. Antigamente eu nem tentaria. Não, eu não quero Balasana, eu quero o Shavasana já. Não quero. E aí, às vezes, você vê uma aluninha, um- uma amiga, fala, não, vou tentar. E, às vezes, o não conseguir já teve um reverberado tentar. Então, a gente sentiu o processo. Eu gosto muito disso, né? Aí, meninas, eu vou começar com a coisa que eu mais gosto, que eu quis montar para falar que é a mesma base do Supta, né? Eu fui atleta do vôlei, do handball, já quebrei o pé várias vezes, tornozelo, já torci, nem sei quantas vezes. Então eu começo o meu balanço assim, ó. Eu pego uma mantinha e forro o tapetinho. Se eu não forro o tapetinho de forma que ele fique mais afofonhado, eu já nem entro na postura. Porque quando o meu tornozelo faz isso aqui, numa rigidezinha, no próprio tapetinho que é muito fino, eu já não entro. Eu não ponho muito, então eu gosto muito de. A minha aula é prática mesmo, né? Porque eu pratico todo dia. Então vamos supor, vou deixar mais fofo. Não rola para mim. Porque se eu deixo muito fofo, eu faço uma flexão, uma dorsiflexão, né? Desculpa, uma flexão plantar, aí eu começo uma outra rigidez que é na panturrilha. Então a gente não quer contração, a gente quer relaxamento. Então é uma coisa só para, como se fosse forrar, né? Aí eu dou uma gatonhada aqui e aí eu começo a minha preparação, né? Então tô lá, já ficou gostoso. Lembre-se, parece um supta invertido. Então, a gente tem que ter apoio para os braços, tipo primeira classe, né? Então, apoio para os braços, botei dos dois lados. Aí vou chegando, ó. Eu preciso e a maior parte das pessoas precisa, de mantas nesse espaço aqui, para quando abraça, arredondar a torácica. Porque observem comigo, tiro, não uso, né? Aí venho com o meu joelho, botei aqui já para meus braços. Eu gosto muito dessa almofadinha de viagem para colocar aqui, tá? Poderia ser uma outra mantinha. Então, teria uma manta assim, duas aqui. É uma postura que usa muito acessório para você deixar a pessoa confortável. Eu adaptei, adoro adaptação. Botei minha almofadinha
de viagem, que tem um espacinho para eu respirar aqui no meio, eu uso. Uso também no Balasana na cadeira. No próximo módulo a gente usa. E a gente usa muito para pessoa acima do peso, né? Acima do peso é uma coisa também que eu não gosto de falar. Com dificuldade no peso, onde ele não vai conseguir se balançando aqui, a gente faz na cadeira. E aí eu uso muito, porque geralmente tem uma dificuldade respiratória. Então, se eu ponho a manta, isso tudo é da prática, tá, meninas? Se eu ponho a manta, se sente mal respirando. Se eu coloco, já se sente melhor. Então, tudo é adaptação. Então, eu gosto de pegar duas mantinhas e colocar. Ah, então vou fazer sem a mantinha. Estava falando isso. Eu venho, abraço. Observem a minha torácica, tá? Reta. Deitei aqui, eu já sinto uma. Eu tenho encurtamento de peitoral, né? Porque eu faço muito exercício. Se eu deito reta, já vem uma dorzinha aqui em mim, que é natural, porque eu estou esticando o dorsal, né? Aí o dorsal fala, epa! Aí eu venho, pego minhas mantinhas fofas, faço como se fosse uma barriguinha mesmo aqui, ó. Observem o que vai acontecer aqui. Até poderia botar mais uma. Como eu já usei muita manta aqui, vou pegar uma almofada minha aqui. Notem a mágica. Deu para perceber? Arredonda aqui como se fosse uma postura do gato. É que de repente não deu para perceber. É bem sutil, mas dentro de mim faz assim. É uma coisa de. Aí você poderia falar assim: Carol, o praticante, não tá legal ainda. Ah, vamos tirar uma almofadinha? Ó, sinceridade, tirei a almofada, ficou melhor para mim. Entendeu? Fui achar que tava bom, como se fosse três mantas. Agora ficou gostoso para mim. Então vou voltar, ó. Delícia. Aí você vai indo, vai indo. O que acontece? Às vezes você fica ali com uma pessoa tentando, 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 ela não quer desistir. É lindo de ver. Ah, mas aí começou a doer aqui, Carol. Ah, fofanha mais um pouquinho, vamos ver. Ela fala, ficou legal. Aí vamos lá. Ah, tô achando que o braço direito tá me incomodando o esquerdo, não. Aí entra a minha parte de fisioterapeuta. Nós temos. Eu só peguei uma pessoa até hoje me formei em 2000. Em 23 anos de formação de físio, só peguei uma pessoa reta até hoje na vida, avaliando, né? Nós somos escolióticos. Então, é bem possível que quando a gente deite em Shavasana, eu sinto um braço fique mais suspenso que o outro, porque nós temos uma escoliose, então quando a gente coloca aqui, o corpo faz isso. O que você pode fazer? Aqui é uma manta gaita, né? A gente é uma manta gaita aqui. Aí você fala assim: ah, tá, qual é o braço que está mais alto? Aí você vem aqui, faz uma gaita maior, ou pega de um lado, bota duas mantas, do outro uma. Isso são as nossas assimetrias. E aí a gente começa a descobrir que cada corpo é um corpo, né? Então você diz assim: é natural, a gente tem um lado diferente do outro. Então vamos lá, vamos dobrar mais uma vez essa mantinha? Ah, ficou bom. E aí tá tudo bem. O pezinho tá aqui. Carol, gosto, porque como o meu peitoral é encurtado, eu gosto do pezinho aqui, porque ele vai me empurrando um pouquinho com delicadeza, ou eu ponho ao longo da coluna,
pegando um pouquinho a cabeça. E vou. Daqui, meninas, do Shavasana, o que que eu costumo fazer? Eu, lá no meu processo, né? Eu geralmente faço isso, ó. Eu me pego fazendo assim, dou uma pancadinha no tijolinho e deito inside, geralmente, e termino em Shavasana. Então, uma aula perfeita para Carol é Balasana com side Shavasana clássico. Ou nem vou para o Shavasana clássico, fico no side até, porque side é uma postura que eu consigo ficar muito tempo, né? Não organizo minha aula, já falei isso, vou falar de novo. Não organizo minha aula querendo pensar assim, quantos asanas eu vou fazer. Não, não organizo. Chego, peço a sugestão do aluno quanto ao que ele quer fazer, e aí eu escuto muito isso assim, ó. Vamos tentar começar no Balasana? Às vezes o Balasana não sai, ele vira um side, e aí o aluno mesmo, o praticante mesmo, depois vai para um Shavasana clássico. Dúvida até aqui, meninas? Ou de boas? De boas, né? Oh, eu queria perguntar uma coisa. É, uma coisa que eu noto quando nessa variação é o pescoço. Se, por exemplo, a gente poderia virar o pescoço de lado e fazer dos dois lados, por exemplo. Isso, maravilhoso. Perceberam que eu coloquei a testa aqui? Isso é uma variação. Porque se a gente for pegar, né, o livro e tudo, a gente coloca o rosto virado para um dos lados, aí depois a gente vem e fala assim, vamos virar um pouquinho o pescoço para o outro lado? Mas eu não lembro se é Cristina ou Márcia, acho que é Cristina que tem uma questão na cervical, né, Cristina? Isso. Eu tenho grande dificuldade com isso aqui, né? Eu tenho uma lesão na cervical. Então, poderia sim, Tainara, Tainá, Tainá, poderia começar, e aí você tem que ficar atento, tá? Quanto o aluno, né? Nossa prática é muito intuitiva, né? Eu já entro com a testa aqui. E se eu virar aqui, eu dou aquela relaxada. Quando eu vou trocar, meu Deus do céu, aí já perdi tudo. Aí nem faço o outro lado. E aí que entra a sua pergunta é maravilhosa. A criançada não tem dor nenhuma, nenhuma. É uma maravilha. Aí você vai. Eu gosto de 15 minutos para criança, porque eu percebo que é com 10 que elas soltam. E é com 10 minutos. Então eu deixo 15, aí eu vou no ouvidinho bem devagar para não assustar. Vamos virar o rostinho para outro lado? Aí ela vai bonitinha, né? Então, aí a gente só acompanha com a toalhinha. Aqui eu não uso toalha, vai ser a minha sugestão para Cristina, né? Então, se Cristina não tem problema, né? Aquela mantinha aí, na resposta, Cristina tem. Maravilha, Cristina, depois você comenta. Aí, pegando o gancho de Tainá, virando para os dois lados, a gente precisa de uma mantinha aqui, né? Que a gente usa no Supta, lembra? Que é que acomoda a cervical, né? E aí eu coloco assim, ó. Vamos supor que eu tenho um aluno hoje aqui que vai fazer virado para os dois lados. Eu gosto de botar o bolster, uma mantinha aqui mais fininha assim, as minhas outras duas afofonhadas aqui, né? Eu estou usando meu apoio aqui para me ajudar. E aí eu faço isso, ó. Porque aí dá uma, ó, tá vendo aqui? Se a gente faz isso, fica muito ruim, ó. Fica ruim. Pego aquelas duas que eu sempre uso para arredondar e aqui causa uma diferença aqui para, ó, toalhinha. Peguei a toalhinha, coloquei.
A prática, ó. É uma delícia para mim, mas pouquinho tempo. Se eu dou aquela embarcada que eu gosto, né? Porque eu tenho, como eu faço muito, eu embarco. Quando eu vou virar, já está doendo. Então eu já crio esse meu, porque eu já embarco mesmo, né? E aí eu embarco com a testa aqui, respirando aqui no meio, sem. E aí a primeira coisa que me incomoda, meu tornozelo. Meu tornozelo incomoda, é meu alarme. Aí eu vou, né? Sinto bem, iniciozinho, vou, já me giro. Aí geralmente eu me pego assim. Eu estou no side no balasana, ou misturado com supta também. Aí vira um. E aí seria aquele momento que a Mila falou. Aí eu venho com a mantinha nele, né? Ele entrou em side misturado com supta com balasana. Aí eu vou lá e pum, aí ele fica lá. Só fico observando para, né, não virar para cá, para cá. Sinto que se ele está muito incomodado com a altura, delicadamente vou lá e tiro os tijolinhos. Já vi aluno ficar no side por cima do bolster, assim, adolescente, criança. Você acha que eu vou falar? Levanta um pouquinho para eu tirar o bolster? Nunca, nunca, né? Eu só observo uma coisa, meninas, cervical. Então, se Cristina fosse minha amiga de prática, eu ficaria de olho nela. Então, uma coisa que eu pergunto muito, não que a gente vá fazer uma aula que tenha que ter parte de fisioterapia, né? A gente já conversou isso todos os módulos, né? A Mila fala muito sobre isso, não é sobre ajustes, né? A gente já está numa forma bem delicada de olhar para entender o que eu vou falar. Uma coisa que eu pergunto muito, como é que é a sua cervical? É uma coisa que eu pergunto e, e não tem a ver com o meu lado fisioterapeuta. Tem com o meu lado praticante, porque é uma coisa que eu sinto. Você acha legal para o seu tornozelo experimentar? Duas articulações que a gente vê com fragilidade, que são frágeis na fisioterapia: tornozelo e cervical. Pode ver, a pessoa às vezes tem uma dor na lombar, ela aguenta muita coisa. Mas se ela tem um incômodo na cervical, ela não aguenta quase nada. Cristina concorda? Entendeu? Na prática, uma amiga de vocês, você conversa com ela, ela vai falar da cervical, é mais frágil que uma lombar. Um tornozelo é mais frágil que o joelho. Ele é mais frágil, até porque ele tem muito movimento e ele pode, né, sentir mais, assim como a cervical, que tem muito mais movimento que a lombar, né? Então, é uma coisa que eu pergunto, assim, até porque como eu experimento, eu sei como é, aí eu levo isso para minha prática lá na restaurativa. Aí o que que eu pensei? Vi que a gente até já adiantou bastante, né, os materiais. O que que vocês acham? Ó, a gente põe, ó, a Márcia lá, gente. Meu pai parece já a primeira classe lá do avião. É, vamos deixar tudo adiantadinho assim? A gente entra na postura meditativa, se for confortável. Deixa eu só levantar um pouquinho aqui que eu estou cortando minha cabeça. E aí a gente vai fazer um ritual ponte. E aí a gente vai já em Mauna montar a nossa postura. O que que eu pensei? Tá tudo meio adiantadinho. Vou fazer um checklist, ó, meninas. Se tá frio, coloca uma manta separadinha para se cobrir. Isso é importante. Deixa de lado. Deixa aí do lado. Já monta a sua base. Lembra do apoio dos braços. Monta ali os braços. Se você tem o pezinho das mãos,
já deixa por cima do apoio dos braços, né? O meu já fica por cima do apoio. Eu gosto de segurar, eu gosto. Lembre-se, tem que ter apoio para o cotovelo. Se o cotovelo ficar suspenso, então quando eu apoio os braços ao lado da, da, do balaça, no cotovelo tem que ter apoio. Então, se quiser dar uma testada aí, testa e volta para a postura meditativa, porque a gente vai fazer um ritual. A gente vai ficar aqui e vai lá montar depois do ritual. Aí testa, dá uma testada só para você, de repente, não ficar tanto tempo ali depois se arrumando. Isso. Márcia fez uma coisa ali, põe um casaquinho se quiser, vai se preparando. Quando você testar e ver que está tudo legal, volta para a postura meditativa ou estica as pernas, que a gente vai dar uma silenciada para entrar na postura de forma diferente. Tem gente querendo restaurar, Núbia. Ai, que coisa mais linda! Coisa mais fofa, gente. Amo. Isso, esse tempo para testar está sendo ótimo, que aí depois a gente já entra no processo, né? Com, sabendo que já está tudo meio encaminhado. Podem experimentar, e aí a gente volta, e aí a gente entra de forma mais, menos cognitiva, né? Esse processo que vocês estão aí é muito cognitivo. Deixa eu dobrar, deixa eu fazer. Aí depois a gente vai entrar de forma mais intuitiva no balanço.
E aí, meninas, vou abrir de uma forma diferente. Olhando o Tainá ali. Sabem que eu sou muito intuitiva, né? Já botei minhas guias hoje. Não trabalho sozinha, né? Vi Cristina e Marcinha ali já no balaço. Então, vou dar uma sugestão. Como de repente Cris demorou ali a sentar, fica aí já, Cris. Tive essa intuição agora. Marcinha também foi lá, se ajeitou. Vamos ter dois. Vamos fazer uma coisa diferente, olha que legal. Duas começaram no Balasana já, duas vão fazer o ritual ponte. Olha que beleza. Tainá e Núbia. Então eu vou conduzir para todo mundo. E aí, dado o momento, Núbia e Tainá estejam à vontade para ir no Balasana. Eu não vou comandar. A gente, a partir de agora, vai usar a intuição, tá? Mudei tudo. Ia fazer um ritual igual para todo mundo. E as duas. Tudo acontece de forma intuitiva, né? Muito gostoso. Então, meninas, vamos chegando, né? Chegando, mesmo estando aqui, é uma fala de você se apropriar desse corpo, dessa experiência. Intuitivamente, percebe se você quer mexer um pouquinho a cervical, soltar a cabeça de um lado para o outro, talvez girar o pescoço, imaginar o queixo, um pincel, numa aquarela. Então, intuitivamente, observa também se mexer um pouquinho o tronco, feito um gatinho, movimentando o tronco numa onda. Uma inspiração, uma expiração, como um sopro Rá, soltando os ombros. Talvez um espreguiçar, uma inclinação para um lado, para o outro. Eu estou sugerindo algumas coisas que você pode colocar aí nesse ritual, ou apenas silenciar, buscar fazer o gato e a vaca, que é abrir o peito, arredondar a coluna, usar as mãos ali sobre os joelhos ou tornozelos como apoio, abrir o peito, fechar um pouquinho, abrir as costas. Imaginar mesmo aquele gatinho maravilhoso da Tainá que passa, que dá uma reboladinha, o cachorrinho da Núbia, que olha o que ele fez, meu Deus. São Francisco de Assis está aqui na prática hoje. Acabei de ver. Eu falei, o cachorrinho fez para mim. E aí dá aquela esticada, as meninas que estão no balaço, sente o cheirinho da manta, percebe a textura do pelo, que a nossa vibração já modificou e eles começam a chegar. E aí vai intuitivamente percebendo se fazer um movimento de minhoca e a qualquer momento Marcinha e Cris, cansando do Shavasana, podem modificar posturas, mesmo num tempo diferente. A gente vai criar essa intuição. E aí, percebendo que você já se movimentou bem, querendo se movimentar um pouquinho mais, pode se movimentar, mas vai percebendo como é importante a gente ouvir o nosso corpo. Quem conduz a prática apenas imagina o que a gente precisa. É você que está aí dentro, que sabe das suas demandas, das suas necessidades. Então, a qualquer momento, quando você quiser, entra no seu balasana, mas se quiser, fica um pouquinho mais.
E como se você pudesse, nesse momento, ouvir seus pés. Ouça os seus pés. Quanta história! Eu contei um pouquinho da minha história agora há pouco. Os meus pés, tornozelos. Quando eu comento sobre a minha lesão, eu comento sobre a minha história. Eu não levo para o espaço de lesão. Eu comento uma experiência. Então, ouça os seus pés, seus tornozelos, suas batatas das pernas. Você que já está nessa dobradura de perna, ouça os seus joelhos, já com alguma história, seus quadris. De repente, um momento de dança na vida, um momento de esporte, ou cuidar de alguém que gerou alguma dificuldade nos joelhos, nos quadris. Ouça, ouça esse corpo que experiencia todo dia a vida inteira. A gente vai parando um pouquinho nos glúteos, ouvindo os glúteos, ouça os seus glúteos. Talvez nesse momento, ouvindo os glúteos, ouvindo a região lombar, você vai tentando relaxar mais um pouquinho, se misturando aos materiais. Talvez nesse momento você nem sinta mais que tem uma mantinha no abdômen, ela virou o seu abdômen. E a gente através dessa mistura, vai derretendo, vai se misturando, ouvindo o topo das costas. Quanto peso, de repente, hoje você carrega aí. E aí a gente vai dando essa abertura para o nosso corpo ir relaxando, dizendo que está tudo bem nesse momento. A gente tem várias demandas, mas nesse momento está tudo bem. E aí vai vendo esse abraço. Shavasana é um abraço. Desculpa, Balasana é um abraço. O que nesse momento você abraça? É o ser que você vem se tornando? Você abraça uma causa? Então sente esse autoabraço. Quando eu entro em Balasana, eu me sinto nesse abraço. E você? O que você abraça nesse momento? Seu coração gigante está aí dentro, acolhido. Você cuidou desses materiais, tem um aroma. E vai se misturando a esse aroma, essa continuação do seu corpo, vai se misturando, ouvindo a sua cervical, ouvindo a sua face. Sabe aquelas marquinhas que a gente tem de expressão, histórias do tempo, acolhendo a nossa testa ou metade da nossa face. A gente se volta para um dos lados ou se volta para dentro. O que atravessa você nesse momento? Você é através desse atravessar, esse aroma desse tempo, essa maciez desse tempo, esse corpo desse tempo, sabendo que o nosso corpo muda e assim muda as nossas experiências, assim muda você, que bom. Então sente tudo que te atravessa nesse momento, a maciez, aroma, união, mistura, expansão. E é como se agora, de mãozinhas dadas, a gente dá esse tempo de soltar a mão e você fazer a sua caminhada. Então, se for confortável para você, use a sua respiração como âncora. Se não for confortável, usa
nesse momento ainda o corpo, para daqui a pouco a gente soltar o processo e não, não se ancorar em nada, apenas mergulhar. Se necessário for, algumas âncoras para te manter no momento presente, que é perfeito, corpo, respiração, mas dado o momento mergulha, soltando as âncoras, saindo desse navio que está ancorado, na sua experiência, sem querer nomear muito, e percebendo que nesse momento está tudo bem. Nesse momento, não há lugar para ir, nem nada para se fazer. Derrete, se mistura, e a qualquer momento, querendo sair da postura, virar o rosto para o outro lado, esteja à vontade, eu estou aqui com você, está segura.
pesar. A gente vem voltando a se movimentar, respirando, experiência, percebendo que a gente não quer retornar, sentindo também o reverberar do reiki, cada uma recebeu reiki, e voltar preguiçosinho, não se preocupa em sentar muito rapidamente. Vou dar uma sugestão. Eu percebi que está todo mundo nessa quietude. Acho que a gente não tem muita dúvida para tirar. A gente deixa esse intervalinho para esse retorno. E o professor Roberto Simões entra às 10. São 9 para as 10. Então, se eu perceber nenhum movimento, ou pouquíssimos movimentos, quem quiser tira a dúvida comigo. Quem quiser fica deitadinha. Quem eu perceber que sentou quer falar. E a gente volta cada uma do seu jeitinho. Aí pode abrir o microfone, pode falar quem quiser. E aí vou pegar a Cris, já está sentadinha. Se quiser continuar no Mauna, ótimo, mas se quiser falar da experiência da cervical. E Tainá, que ficou como núbia, fazendo o ritual da ponte, né? Marcinha está lá no processo dela, deixa ela lá. Mas se quiser, se a Tainá quiser falar, se a Cris quiser falar, que eu percebo que a Núbia já está mais quietinha, Marcinha. Aí a gente ouve as meninas. Uma fez o ritual, né? Ritual ponte, e a outra usou o apoiozinho da cervical de forma diferente. O que vocês acham, meninas? Meninas, Tainá quer falar? Cris quer falar? Carol, quando eu estava montando, né, a postura que eu estava experimentando, e aí de repente ficou tão bom que eu falei, não vou sair de novo, né? Agora que eu ajeitei, né, não vou sair. Para mim, assim, foi super importante o pezinho na lombar, ajudou muito. E aí eu coloquei um pezinho também aqui no pescoço, também ajudou a acomodar, né? Não me acertei muito bem com esse daqui,
porque eu não tinha muito espaço para respirar. Aí começou a me dar agonia, né? Aí eu virei um pouquinho assim de lado, aproveitando que ele é fofinho. Mas aí aconteceu uma coisa super engraçada, porque mesmo quando a postura foi ficando desconfortável, que aí eu comecei a sentir nas pernas meio que adormecer, um peso e tal, eu não queria sair. Eu resistia em sair. E demorou, só quando realmente ficou muito ruim, que aí eu me virei e arrumei um shavasana aqui meio diferente, mas foi quando eu me senti bem. Mas eu achei estranho isso, né? E assim, já não estava mais legal, mas parecia que eu estava, não sei, que eu estava tão entregue assim que eu não queria sair, né? Mas foi bom, acho que foi uma experiência legal, né? Preciso ajeitar algumas coisinhas, tipo essa coisa do espaço para respirar, né? Me deixa meio com agonia, assim, eu não consegui respirar direito. Mas foi uma experiência legal. Que linda. De repente, assim, sem querer fazer nenhuma leitura, né? Que a gente não faz leitura de nada. Mas minha percepção, né? Você não é um saco de músculos. Então, os músculos estavam, né? Sei lá. Mas todo o restante, toda a parte integral da Cris queria ficar. Você não se, né? Você não é apenas músculo, né? Que o que ficou dormente é uma parte sua. Você tem outras partes, né? E às vezes a gente se limita a essa parte, que é o palpável, né? Aí você fala, Uhum. ah, não, deixa eu ficar mais um pouco, a dormência passa depois eu cuido da dormência. Tipo, entendeu? Muito linda. Carol, meninas, para mim foi muito bom assim fazer o ritualzinho antes, porque trazendo esses pequenos movimentos, né, que a gente fez, que você sugeriu hoje, eu percebi que eu estava bastante tensionada, assim, eu fiz até uma massagenzinha no pescoço, na cervical, que eu senti que estava bem tensionada, uma coisa que eu não tinha sentido, tipo, sei lá, até agora, sabe, quando eu acordei. Então foi muito bom para eu perceber e a hora que eu deitei de fato ali no Balasana, né, para eu conseguir trazer um cuidado com essa parte que eu vi que tava dolorida, né? Então foi muito bom fazer esse momento antes também. É, e a postura em si, eu acho que eu senti uma coisa parecida com a Cris também. Em certo momento, o tornozelo começou a pegar, né, a articulação ali, só que eu também não queria trocar. E aí eu voltava para a respiração, porque ao mesmo tempo estava muito gostoso. E uma coisa que eu gosto de fazer quando eu faço essa posição do Balasana mesmo com os bloquinhos, né, é conseguir achar um espaço entre o bloco maior e o menor para enfiar o braço e, tipo, como se eu me abraçasse ali. Ah, eu acho muito gostoso, me dá uma sensação muito boa, assim. E aí, em um certo momento, eu fiz isso e segui até onde eu pude ficar dentro da posição, né? Foi muito bom. Muito bom, obrigada. Delícia. Perceberam? A Cris, numa liberdade, falou assim: ah, eu não vou voltar. Eu tenho um espaço com a Carol, com o grupo, de não voltar e ninguém dizer para mim, não, Cris, volta, porque eu queria todo mundo na postura meditativa fazendo um ritual ponte. Não. A Cris se sentiu à vontade de um grupo especial, com vínculo, com afeto, com construção de laços. Falou, não, vou ficar aqui. E aí, uma pessoa que facilita uma prática que é totalmente intuitiva e de observação, diz assim: quem já está no Balasana formado fica, quem não está, faz comigo, depois a gente comenta as diferenças, até porque somos seres diferentes. Aí olha que delícia, né? Tá lá no processo dela, porque ela também se sente à vontade de estar ali e de repente de começar a assistir a aula do professor daqui a pouco do jeitinho que ela tá, né? Marcinha tá ali e também abre espaço para ela se ela quiser falar. Quer falar, Marcinha?
Isso que é gostoso, viu, meninas? Isso que é gostoso. Bom, foi uma delícia, foi muito bom. Eu de alcinha no começo, já estou com a blusa e coloquei o cobertor também. Então me deu bastante, caiu bastante a minha temperatura. E eu, como a Cris, também senti uma parte da prática, eu também comecei a sentir formigamento na minha perna, no meu tornozelo. Eu também resisti a sair porque o todo estava muito bom. Aguentei um pouquinho, depois eu modifiquei, fui para a lateral, assim, mas foi muito gostoso. Mas eu gostei dessa dica sua, Tainá, da mão, de encontrar as mãos embaixo. Achei bem bacana. Vou usar também, achei bem legal. Mas foi muito bom, muito obrigada, viu? Assim, é um elogio, né? Vocês são um grupo maravilhoso, assim. Eu tenho, assim, como eu hoje, o meu lance com aura, né? Chácaras, a cada encontro, a sanga está mais fortalecida e vibrando numa mesma sintonia, né? Então, se eu pudesse, identificar essa turma com uma palavra, seria paz. Eu me sinto em paz quando estou com vocês, né? Então, como eu não estou sozinha, estamos, estamos em paz. E aí, meninas, a Mi falou para, ó, 10 horas em ponto. Que aí eu aviso para ela no WhatsApp, tá? A gente comanda aqui, Núbia vai na nossa onda, deixa ela lá. Vocês querem parar 5 minutinhos, aí o professor entra 10:05, porque a aula dele era 10. 5 minutos, tá bom? Tá Aí eu ótimo. aviso, tá bom? Tá. Aí, Núbia já tá ali, ali ela fica. Aí eu aviso a Mi que 10:06, 10:07, o professor pode entrar, tá bom? Foi maravilhoso, lindas. Eu vou ficar por aqui que eu vou pegar uma casquinha da aula do Beto. Beijo, amo vocês. Obrigada, Carol.